A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 3 do quarto trimestre do ano de 2022, que tem por título As Abominações do Templo. Deus não chamou Ezequiel para ser um missionário aos estrangeiros, mesmo enquanto estava na Babilônia. Sua tarefa especial era ministrar ao seu povo, os judeus. Ele foi enviado aos judeus rebeldes e endurecidos que lhe faziam companhia durante o cativeiro na Babilônia. Deus avisou a Ezequiel que o seu ministério não seria fácil. Os judeus, em sua rebelião, iriam responder à mensagem de Ezequiel com palavras que iriam feri-lo como picadas de escorpiões. Apesar disso, Ezequiel foi corajoso a não perder a esperança, mas ministrar fielmente a palavra de Deus à sua geração. Mas tu dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Deus deu um solene aviso a Ezequiel de que ele mesmo seria tentado a rebelar-se contra Deus e mostrou-lhe que a única maneira de evitar esse erro seria fazer com que a palavra de Deus se tornasse parte do seu próprio ser. Isso é simbolizado pelo mandamento dado a Ezequiel de comer o pergaminho. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Ninguém está livre de cair na apostasia, de idolatrar outro Deus. Até mesmo nós que pregamos, que levamos a palavra de Deus aos perdidos, aos que ainda não conhecem o Senhor. Por isso, devemos nos alimentar diariamente da palavra de Deus, para não cair nesse pecado da idolatria, um pecado que Deus odeia. Deus não divide a sua glória, a sua honra com ninguém. Deus é o Deus dos deuses, é o maior, é o único merecedor de ser adorado. O texto áureo que se encontra em Ezequiel 8:6 nos diz: E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Mas verás ainda maiores abominações. A verdade prática, o lugar mais sagrado da Terra Santa se tornou o centro das abominações. Isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. A idolatria do ser humano e até mesmo uma nação a ruína moral e espiritual. Por isso, a presente lição traz um alerta a respeito desse perigo. O que Deus revelou ao profeta Ezequiel a respeito das abominações do templo forma uma imagem impressionante. Abominações chocantes no lugar santo. À luz dessa imagem, a lição tem o propósito de levar os crentes em Jesus a examinar a respeito da ruína moral e espiritual da idolatria. Não estamos isentos desse perigo. Por isso devemos comer a palavra de Deus diariamente. Estudar, meditar nesta palavra para nós não cairmos na idolatria. Ao longo das escrituras, percebemos uma grande quantidade de povos que praticavam idolatrias variadas. Deuses em forma de animais, deuses com aspectos humanos, enfim, a prova de um processo de corrupção da imagem divina que o ser humano sofreu desde a queda dos nossos primeiros pais.
É preciso prudência para não cair nas astutas ciladas de Satanás, que na modernidade traz uma idolatria de novas formas e estilos. Satanás, ele está ao nosso derredor, sempre planejando formas de destruir o crente, de destruir o cristão, de destruir aquele que serve ao Senhor. E uma das formas que ele usa é idolatria. É criar deuses para ser adorado. Mas nós sabemos que o único Deus que deve ser adorado, que merece ser adorado, é o nosso Deus. É o nosso Deus, que é o grande Deus, Senhor dos céus, Senhor da terra, Senhor de tudo. Ele está acima de tudo e acima de todos. Ele é o único merecedor de toda a honra e de toda a glória. A segunda visão, as visões do capítulo 1 a 11 são partes de uma única unidade literária. O profeta recebeu essa visão 14 meses depois da primeira. A visão da carruagem da glória de Deus, do 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Ezequiel 1:2. E o capítulo 8 introduz uma nova visão no 6º ano, no mês 6º. Ezequiel 8:1. Mas essa visão não foi da glória de Deus. O que Ezequiel viu foram as abominações praticadas no templo, o que justifica a razão da ira divina sobre os moradores de Jerusalém. Ezequiel 8:18. Essa data é importante porque mostra que a cidade e o templo ainda não haviam sido destruídos. Essa visão é preterista porque se relaciona com os acontecimentos contemporâneos de Ezequiel. Mas isso não exclui o futurismo, pois anuncia eventos que estavam para acontecer. Ezequiel 8:18. A visão no capítulo 8 destoa das demais visões do próprio Ezequiel e demais profetas do Antigo Testamento. Ele foi levantado pelo Espírito Santo entre o céu e a terra e levado a Jerusalém numa visão. Capítulo 8, versículo de 1 ao 3. As visões de Deus mostram fatos que estão acontecendo no ato da revelação e que ainda vão acontecer a curto, médio ou longo prazo e até mesmo no contexto escatológico. Daniel teve visões de coisas futuras. E da mesma forma, o apóstolo João, cujas visões são de fatos passados, presentes e futuros. Escreve as coisas que tem visto, e as que são e as que depois destas hão de acontecer. Apocalipse 1:19. Ezequiel foi transportado em espírito da Babilônia para o templo de Jerusalém, mas há quem afirme ter sido em corpo. Era uma visão em tempo real, por quê? Mas não foi física. E isso fica claro porque o profeta diz: me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. E depois ele retorna à Caldeia. Essa é a mesma experiência do apóstolo João em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Deus introduz o profeta no interior do templo e lhe mostra 4 dos oficiais da casa de Deus e algumas mulheres praticando o mesmo baixo grau de idolatria, razão pela qual a sua destruição se torna inevitável. O rei Manassés pôs no templo de Jerusalém a imagem de madeira de Acerá, mas que foi destruída pelo rei Josias, segundo Reis 23:3. Muitos acreditam
que nos últimos dias de Ezequiel, ela tenha sido colocada de volta no templo. O uso da expressão imagem de ciúme se explica porque idolatria provoca ciúme de Deus pelo seu povo. Porque Deus não quer dividir, não divide a sua glória com ninguém. O culto aos animais e aos répteis. Esse culto pagão mostra um aspecto secreto e clandestino. Nessa visão, o profeta precisou cavar um buraco na parede para ver o que se passava nas câmaras do templo. Ezequiel viu pintado, não na parede do interior da casa de Deus, toda sorte de animais abomináveis e répteis, além dos ídolos do povo. A idolatria significa adoração aos animais. Ela é típica dos egípcios, que viam neles mais que símbolos ou emblemas. Eles os consideravam receptáculos das formas do poder divino. Aquele povo estava trocando a adoração ao verdadeiro Deus, a adoração por répteis, animais. Trocando o Deus maior pelos animais. Adorando seres, répteis, animais. Trocando Deus por esses seres. Os 70 anciãos se referem tanto a pessoas velhas como também a líderes comunitários. Ezequiel 7, 26, Êxodo 19, 7, Isaías 24, 23. O termo usado ainda para príncipes, Isaías 3, 14, e líderes nas comunidades cristãs, Atos 14, 23. Não se tem informação detalhada sobre os 70 homens dos anciãos da casa de Israel. E nada há nas escrituras que indique ser uma referência ao Sinédrio. Quanto a Jazanias, filho de Safá, há pelo menos 4 personagens com esse nome no Antigo Testamento. Ezequiel capítulo 11, versículo 1. Jeremias 35, capítulo 35, versículo 3, capítulo 40, versículo 8. Parece que Safã, nessa passagem, é o mesmo escrivão do rei Josias, segundo Reis 22, 8 ao 11. Alguns estudiosos não veem motivos suficientes para distinguir esse Safã do escrivão. Se isso puder ser confirmado, Jazanias seria uma ovelha desgarrada, como acontece ainda hoje em boas famílias de igreja, de um filho ou filha ou uma filha se apostatar da fé. As abominações estão ligadas aos ídolos. A afronta maior a Deus é o fato de elas serem praticadas na casa de Deus. Essa idolatria estavam sendo praticada no templo de Deus, na casa de Deus. Um lugar que foi construído para adoração ao nosso Deus. Foi trocado por adoração a outros deuses. Um Deus que não tem poder. Que somente o nosso Deus é o Deus do poder. Ele é o próprio poder. Ele é o próprio amor. É o nosso Deus maior. O ritual de Tamuz. Tamuz era uma divindade babilônica de origem suméria, deus da vegetação e dos rebanhos. A crença pagã era que ele ficava 6 meses morto no submundo, no período da seca.
e 6 meses vivo no período da chuva. Esse era o Deus que eles estavam adorando. Assim era realizado atualmente um ritual de lamentos pelas carpideiras, em favor de Tamuz, no 2º dia do 4º mês, para que ele ressuscitasse e fizesse chover. As carpideiras eram as pranteadores profissionais, mulheres cuja função era lamentar nos velórios e enterros, para fazer com que os outros, motivados pelo seu choro, chorassem também. Para que essas mulheres envolvidas num culto sincrético, visto que a visão é do 6º mês, era uma adoração a Javé e ao mesmo tempo a Tamuz. Os hebreus, depois do cativeiro babilônico, deram ao 4º mês do calendário religioso o nome de Tamuz, junho e julho. Ezequiel viu cerca de 25 homens de costas para o templo e virados para o oriente, adorando o sol. Até o sol aquele povo estava adorando. Era uma afronta a Deus, porque Deus não troca sua glória, sua honra com ninguém. Não divide sua honra e nem sua glória com ninguém. Moisés já havia alertado o povo a respeito dessa idolatria. Havia no Egito o templo do sol. Aqui se trata da antiga cidade egípcia de On. Seu nome hebraico ou Heliópolis, em grego. A cidade era dedicada ao deus Sol, conhecido também como Ra. Todo esse ritual às falsas divindades revela a apostasia generalizada. Todo o sistema estava corrompido. Não havia outro remédio a não ser a destruição do templo e a destruição da cidade. Como está em 2 Crônicas 36:16. Retornando à abertura da profecia, Ezequiel 8:1, parece que esses anciãos exerciam autoridade espiritual sobre os exilados, visto que não havia no momento uma liderança espiritual centralizada. O rei Joaquim estava na Babilônia, mas na condição de prisioneiro. Só após a morte de Nabucodonosor, mais de 20 anos depois, Evil-Merodach, que o sucedeu no trono, mandou libertar Joaquim da prisão e mudar sua roupa de presidiário. Os anciãos vinham em busca da palavra com certa frequência à casa de Ezequiel, como está registrado lá em Ezequiel 14, versículo 1 ao 3, 20 e 1. No entanto, há quem afirme que não faziam parte da ala dos fiéis, mas que procuravam Ezequiel para se manterem informados. Isso parece ser pouco provável. Ezequiel 14, versículo 4 e 5. Além disso, os falsos profetas atrapalharam a vida espiritual dos exilados, assim como em Jerusalém. Tamuz era de Osíris pelos egípcios, o sol era cultuado na Babilônia e também no Egito. O povo trocavam o nosso Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro, o Deus que é todo poder, por outros deuses. Adorava o sol, adorava os répteis. E Deus não ficou satisfeito com isso. Que Deus não fica satisfeito vendo o homem adorar falsos deuses. Ele não troca
a sua glória nem sua honra com ninguém. Mas como Deus é misericordioso, Deus sempre, até nos dias de hoje, continua levantando profetas para alertar o povo da idolatria. Deus não quer que ninguém se perca. Deus ainda usa filhos seus como profetas para levar a sua palavra, para alertar o povo da idolatria, para alertar o povo, se não deixar a idolatria a outro Deus, certamente o fim será trágico. Venham para Cristo. Venham ter intimidade com o Senhor. Largue toda a idolatria, largue todo o pecado e venha para Cristo. Venha adorar o verdadeiro Deus, o Deus que salva, o Deus que perdoa o pecador arrependido e leva para o céu. Deus ainda continua, nos dias de hoje, levantando profetas para alertar o povo contra a idolatria. E todos, o cristão, nós que pregamos o evangelho, os pastores, tem que se cuidar para não cair nessa tentação de idolatria, de apostasia. Temos que comer a palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor, meditar diariamente, para que a gente não venha a cair nessa tentação, não venha a distanciar-se de Deus, porque Deus é o único Deus que merece ser adorado, que merece ser honrado, que merece ser servido. É o nosso Deus. E grande vitória o Senhor tem para nós. E o céu celestial nos espera. Aquele que permanecer firme até o fim terá uma coroa de glória, terá um lugar na glória, juntamente com o nosso Deus. Grandes vitórias o Senhor tem para nós. Chegamos à conclusão da lição de hoje. Aprendemos com as 4 cenas de pecado cultico, que um Deus santo não tolera o pecado. Deus não tolera o pecado. Deus exige fidelidade de seu povo. Deus exige que nós sejamos fiéis a Ele. O que aconteceu com Israel nos ensina sobre a responsabilidade na santidade, com a adoração e o estilo de vida. Também para os dias atuais, esses dias que nós estamos vivendo, pelos crentes em Jesus. Então, Deus requer de nós fidelidade. Deus requer de nós adoração, culto a Ele. Que nós possamos a cada dia ser mais fiéis a Deus. Servir ao Senhor com alegria, com fidelidade. Porque grande vitória Deus tem para nós. Que o Senhor possa continuar nos ajudando, possa continuar firme nas nossas mãos, seguro nas nossas mãos, para que a gente não venha cair nessas tentações de idolatria. Não cair na tentação do pecado. Porque Deus, Ele avisa. Ele sempre usa profetas para alertar o seu povo. Que Deus não quer que ninguém se perca. Que o Senhor possa continuar nos abençoando. Fique com Jesus e que Deus abençoe você e abençoe a sua família. Vamos continuar firme nesse propósito. Servir a Deus e alcançar o céu. Céu de glória. Aleluia.